Márcio Santos na área. Hoje eu quero falar com você sobre 5 coisas que eu sempre faço antes de entrar numa operação e que eu recomendo que você também faça, principalmente se você quer atuar no Price Action. Então vamos aqui para o gráfico, estamos aqui no Forex Tester 6, esse que é o simulador de mercado mais top que tem e que eu uso há muitos anos e desenvolvo todas as minhas aulas através dele. Fica muito fácil a gente enxergar o mercado e repetir diferentes situações e fazer nossos treinos. Tem vídeo completo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui no card também para você e aqui na descrição. Bom, e aqui nós temos o nosso euro-dólar de 1 hora, como vocês estão vendo aqui no gráfico. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para você correlacionar o horário em que você vai operar com o tipo de ativo e, obviamente, o tipo de trade que você está fazendo. Neste caso aqui a gente está vendo a possibilidade de um trade mais longo, né? Um swing trade, porque o gráfico de 1 hora é muito bom para esse tipo de operação. O horário em que você vai atuar é importante porque isso impacta diretamente o seu trade. Lembre-se que a gente não recomenda que você opere no mercado internacional, principalmente que está sempre aberto, entre as 18 horas e as 21 horas. Fora isso, está liberado. Agora, se o ativo que você está usando ele é influenciado fortemente por uma abertura de mercado, o euro-dólar, por exemplo, é influenciado pela abertura do mercado de Londres. Então lá para as 3, 4 horas da manhã, a movimentação é muito mais forte. Outra coisa, se você está fazendo day trade ou swing trade, como eu já falei, é diferente, né? Então, day trade você vai ter um setup mais específico para aquilo ali que você está fazendo. Swing trade, uma outra visão um pouco mais longa. Swing trade te dá mais tempo para você respirar e analisar. É o que a gente vai fazer aqui no gráfico. Então essa é a primeira dica, analise o horário em que você está operando, porque se você estiver, por exemplo, no momento de fechamento do mercado, talvez você se decepcione um pouco, não vai encontrar aqueles movimentos rápidos e fortes como você estaria vendo se você estivesse na abertura do mercado americano, ali por volta de 10h30 da manhã, ou do mercado de Londres, como eu falei para você, lá para as 3, 4 horas da manhã, tá certo? Essa é uma análise, inclusive, que você faz antes de você abrir o gráfico, né? Mas quando você bota a primeira vez o seu olhar no gráfico, quero chamar sua atenção para o seguinte: quem domina o mercado? Esta é a primeira pergunta que você tem que entender. O tempo inteiro as forças estão se digladiando, né? Os touros e os ursos estão brigando para tomar o domínio. Então tem aquelas pessoas que estão comprando para ver o preço subindo e existem aquelas pessoas que estão apostando na baixa do mercado, né? Na baixa daquele ativo e estão vendendo pesadamente para fazer com que o preço caia. Então essa briga ela é eterna, ela é contínua. E você precisa saber, só de olhar para o gráfico, quem está dominando o mercado. Tá, eu sei que talvez você fique um pouco perdido com isso de início, mas aqui eu vou te dar uma dica muito simples para você entender. A dica é o seguinte: observe primeiro a média móvel de 200 períodos. Aqui nós temos a nossa média móvel de 200 períodos, que é esta linha vermelha. Veja como o preço, né, em geral, está o quê? Atuando abaixo da média móvel de 200 períodos, ou seja, nós temos no mercado baixista para este time frame de H1. Se estivéssemos operando acima, né, nós estaríamos no mercado altista. Agora, a questão do domínio do mercado no momento, ela passa por você observar a média móvel de 20, ela que dá a direção do mercado. Então, nesse primeiro ponto aqui em que a gente está da nossa zona de suporte, a gente vê o mercado subindo com a média móvel de 20 subindo também. Logo, estamos com uma tendência momentânea de subida, uma tendência momentânea de alta. E nós temos aí agora no segundo momento, que é o momento que está acontecendo neste instante em que a gente está conversando aqui, para o nosso exemplo, é claro que está no gráfico, a gente tem a média móvel de 20 descendo. Então nós estamos numa tendência de baixa, com a média móvel de 20 descendo, também mostrando que quem domina neste momento o mercado são os vendedores, ou seja, os ursos. Mas eu não analiso a questão de quem domina o mercado apenas porque eu quero operar na mesma direção de quem está dominando o mercado. É claro que você pode ser um seguidor de tendência, mas eu faço muitos trades também contra a tendência. E para mim é importante entender o ponto em que isso pode acontecer e a gente tem maior probabilidade de fazer essas reversões acontecerem. O terceiro item que você tem a obrigação de analisar e se fazer pergunta é onde você está. Você não pode ficar perdido no gráfico, você tem que ter uma noção espacial de onde você se encontra no momento em que você pretende analisar ou até mesmo começar a operar. Então eu estou em cima da média móvel de 200, por exemplo, eu estou longe da média móvel de 200, eu estou em cima de uma zona de suporte ou de resistência. Essas são coisas que o Price Action usa para determinar como você deve operar, quais sinais que você deve procurar antes de você entrar numa operação. Então neste caso aqui, nós temos
a chegada do preço, né? Nós temos aqui o domínio dos ursos, os vendedores estão dominando, a média móvel de 20 está caindo e o preço está caindo seguindo a média. Mas chegamos num ponto em que pode ou não haver uma mudança de controle no mercado, por isso que é importante você entender onde você está. Se é uma zona de suporte e ela é dada pelo último preço que está aqui, que foi de onde o mercado subiu. E a gente sabe que no mercado de moedas é muito comum esse tipo de situação em que você tem zona de suporte e resistência e na sequência o mercado bate ali e volta. Então, se você sabe que isto tem alta probabilidade de acontecer, você não vai imediatamente entrar num trade de reversão naquele ponto, mas você vai observar os sinais. Ou seja, a dica número 4 é esta, é analisar a oportunidade. Então, neste ponto em que nós estamos chegando aqui, me interessa observar se essa zona de suporte vai servir da mesma forma que ela serviu anteriormente, quer dizer, que o preço bateu e voltou. Então, eu vou observar os sinais do que está acontecendo aqui na minha zona de suporte para determinar se tem viabilidade ou não. Eu vou analisar o perfil desta operação. E para mim, olhando aqui, vou colocar aqui para vocês um elemento gráfico. O primeiro elemento que eu te falo é o seguinte: acima deste patamar seria interessante uma operação. Nós temos aqui sinais de esgotamento do mercado, veja que o preço bate diversas vezes aqui nessa zona de suporte e ainda não conseguiu romper, não quer dizer que não vai romper, é possível. Mas existem sinais de que é provável que a gente tenha compradores aqui nesta região, por isso que é muito comum a gente colocar, eu geralmente quando faço os meus desenhos, eu coloco este elemento gráfico aqui, ó, mostrando que existe uma zona compradora aqui. Geralmente eu pinto isso aqui de verde, tá? Mas vamos deixar aqui para a gente acelerar o nosso processo aqui. Eu já determinei que existe uma viabilidade nessa operação, já determinei a partir de onde ela pode sair, né? Onde ela pode começar. E eu já tenho uma ideia de até onde ela pode ir, né? Geralmente o que eu vou escolher? Eu vou escolher algum ponto relevante do nosso price action aqui, do preço, onde ele esteve anteriormente, para a gente utilizar como balizador. Eu posso usar uma, duas, até mais operações. Então, um dos pontos aqui que a gente poderia utilizar com certeza seria esse topo aqui anterior. Então, este aqui seria um ponto interessante. O segundo ponto de interesse nosso aqui seria a própria média de 200, que é uma zona de suporte e resistência dinâmica. Tá? Então, nós temos uma zona aqui de lucro e é claro que a gente não pode descartar a hipótese de que o mercado pode continuar subindo. Então, existem diferentes formas de você se posicionar aqui, não é o caso a gente estudar estratégia. Estou mostrando para você as possibilidades do negócio. E aí, a última dica é, além da viabilidade desse trade, né, analisar a oportunidade e tudo mais, eu tenho que analisar o ponto final, que é a cereja do bolo. Qual é o risco que eu estou correndo para esta operação? Porque se esta operação começar aqui em cima, no momento em que a gente está vendo isso aqui, eu tenho um risco associado. E esse risco aqui, ó, a operação começaria deste ponto e poderia vir até aqui. Ou seja, eu estou dizendo que ela pode andar 500 pontos aqui, tá? 50 pips aqui. Mas, obviamente, se eu entrar exatamente neste patamar aqui, e agora não dá ainda para dizer se será isso que vai acontecer, eu teria que sair no máximo abaixo deste patamar que nós estamos aqui, ou seja, 358 pontos, 35 pips. Então, eu vou correr um risco de 35 pips para ganhar 50 pips, que podem ser gerenciados, a gente pode ter um valor maior ou menor, porque eu posso sair parcialmente aqui, tem uma operação que sai parcialmente neste primeiro ponto, uma que sai no segundo e até uma terceira que vai continuar subindo se o mercado assim o permitir. Isso daí é muito interessante para você fazer dentro do swing trade, porque você pode ir carregando as posições por mais tempo, ao mesmo tempo que você garante um lucro. Então, quando eu estou correndo 35 pips de risco para ganhar 50, eu estou positivo no meu risco retorno. Então, isso daí consolida a visão de que esse trade ele pode sim ser lucrativo. Se todas as condições agora de gatilho operacional acontecerem, eu vou abrir as posições e aí a gente vai ver o trade se desenrolar. Então aqui eu vou fazer exatamente isso. Eu já vou colocar aqui uma ordem pendente para a gente ver o gráfico se desenrolando. Isso realmente aconteceu, para você ver essa condição acontecendo. Então eu vou pegar aqui na minha ferramenta, eu vou colocar uma ordem de compra acima deste patamar e vou colocar o meu stop abaixo aqui desse patamar. Isso tudo não está escrito na pedra, tá pessoal? A gente pode ir mudando
a qualquer momento durante a execução operacional, tá? Vou deixar um lote aqui qualquer e vou... Então eu vou colocar uma segunda ordem aqui, exatamente a partir deste ponto aqui, que é uma ordem que vai ter o mesmo stop, claro, né? Mas é uma ordem que eu vou largar lá para cima. Por quê? Porque eu quero ver, né? Porque durante o mercado noturno eu vou estar dormindo, o Forex vai continuar rolando. Eu posso proteger, se for o caso, a operação e deixar rolar para ver até onde ela vai. Então, nossa compra foi realizada. Observe que o mercado atinge a média móvel de 200, que é o primeiro patamar que eu já tinha colocado. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o nosso stop daqui. Pode colocar no candle que está, ou você pode colocar um candle abaixo. Está protegido, você não perde mais. Então, agora é o seguinte, é aguardar se vai atingir aqui. Se atingir, a gente protege um pouco mais acima. Se não atingir, nós vamos continuar gerenciando essa operação até o final. Então vamos lá. O mercado volta a subir. Sente aquilo que eu falei para você, que é a questão da média móvel 200 ser um suporte ou resistência dinâmico, né? Então neste caso aqui está servindo de resistência. O mercado não consegue passar por enquanto. Nova tentativa de rompimento. Observe que a média de 20 inclusive está subindo. Neste ponto aqui você pode inclusive ajustar um pouco mais, ó. Aproximar um pouco mais aqui e deixar abaixo do último ponto de teste aqui. Vamos dar continuidade. O preço segue subindo. Pronto. Então ele acabou finalizando exatamente neste ponto aqui. Perceba que dentro desse trade a gente observou o roteiro completo. As 5 coisas que um trader precisa fazer. Agora, existem outros trades que vai ser diferente? Não, não existem. Todo trader que você vai entrar, seja day trade, seja swing trade, ele tem que ter essas mesmas condições. Você tem que analisar o horário, quem domina o mercado, onde você está, analisar a oportunidade, né, a operação que vai acontecer e analisar também o risco que você vai correr, porque sem esse elemento não dá para você entrar numa operação. E agora, se esse conhecimento foi útil para você, deixa o seu like, deixa aqui no comentário se você quer mais vídeos assim com a gente explicando outras operações utilizando as mesmas 5 coisas que eu falei aqui para você. E não vai embora sem você continuar o seu aprendizado. Eu deixei aqui do lado 2 vídeos que são legais para você assistir agora. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.